Nesse exemplo agora, nós estamos observando um trem de engrenagem aí, aonde, conforme pode ser visto no enunciado que é apresentado na descrição desse vídeo, nós temos dois pares de engrenagem que estão acoplados em 3 eixos. Um eixo AB, onde eu tenho a engrenagem B, um eixo CD, onde eu tenho a engrenagem no ponto C e uma engrenagem no ponto D, o par de engrenagens BC aí, e depois uma outra engrenagem na extremidade em D, que está acoplada, que está engrenada na engrenagem E, que está acoplada aí no último eixo, o eixo EF, aonde nós temos que o eixo AB com 20 milímetros, o eixo CD com 25 milímetros e o eixo EF com 40 milímetros. Sabendo que a engrenagem B tem um raio de 30 milímetros, a engrenagem C um diâmetro de 75 milímetros, a engrenagem D 3 milímetros e a engrenagem E um raio de 90 milímetros. Considerando que os 3 eixos são fabricados do mesmo material e tem uma tensão de cisalhamento admissível de 60 megapascal, qual que é o maior torque que eu posso aplicar na extremidade A desse trem de engrenagem? Ou seja, no eixo de entrada, no ponto A, qual é o maior torque que pode ser aplicado? Nessa condição, então, nós temos que entender que o torque vai ser transmitido ao longo desses 3 eixos. Então, eu tenho que verificar qual é o torque, a porção do torque de A que está atuando em cada uma das engrenagens. E aí, observe que a partir de uma análise da transmissão de movimento, nós entendemos que o torque ele é diretamente proporcional ao diâmetro da engrenagem. Ou seja, se eu estou transmitindo de uma engrenagem pequena para uma engrenagem maior, o torque será amplificado. Enquanto, se eu estou transmitindo de uma engrenagem maior para uma engrenagem menor, ou seja, eu estou tendo uma redução de diâmetro, eu também terei uma redução do torque. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Nessa condição, nós temos que entender também que eu não transmito torque de uma engrenagem para outra. Eu transmito a força. Então, primeiro passo é determinar a relação do torque de A para os 3 eixos. E aí observe que, levando em consideração tudo isso que foi já apresentado, eu sei que no eixo AB, o torque atuante vai ser o torque da extremidade A. Ou seja, o torque AB ele é igual ao torque aplicado na extremidade A. Fazendo a correlação, então, como eu vou transmitir força de uma engrenagem para outra, eu tenho que saber qual que é a força na engrenagem B. Então, o torque B dividido pelo raio da engrenagem. Então, eu sei qual é a força. Deixando aqui do ponto de vista algébrico, então, o torque no eixo CD vai ser o torque de AB, ou a força FB vezes o raio. Lembrando que torque
momento torsor, ele é igual força vezes a distância. Então, força vezes a distância. Então eu achei que no eixo CD eu vou ter uma amplificação de 2,5 vezes o momento de AB. Transmitindo isso para o eixo EF, observe que eu vou transmitir a força. Então a força na engrenagem D vai ser o torque atuante dividido pelo raio. Então logo o torque em EF, no eixo EF, vai ser a força FD vezes o raio da engrenagem acoplada, a engrenagem E. Então eu vou ter uma amplificação do torque do eixo CD para o eixo EF em 3 vezes. Ou do eixo AB para o eixo EF, uma amplificação de 7,5 vezes. Essas relações são extremamente importantes para a resolução desse problema. Nessa condição, então, eu sei que o torque AB vai ser igual ao torque em A, do ponto A. O torque no eixo CD é igual 2 vezes o torque em A, que eu quero determinar. O torque EF, ele é 3 vezes o torque de CD. E ele é 7,5 vezes o torque de AD. Nessa condição, então, agora eu vou determinar qual é o torque admissível em cada um dos eixos. Que aí eu vou conseguir analisar qual é o torque que eu estou aplicando em cada um dos eixos e quanto que esse torque está transmitindo para os outros dois eixos. Manipulando a equação, a fórmula da tensão de cisalhamento pela torção, nós temos que o momento torsor, então ele é a tensão admissível vezes π vezes o diâmetro a terceira, dividido por 16. Então, com a tensão admissível de 60 megapascal e o diâmetro de 20 milímetros, nós conseguimos determinar que a tensão, que o torque admissível no eixo AB, ele pode ser no máximo de 94 newtons-metro, 94,248. E esse torque é transmitido para os outros dois eixos a partir dessa relação de transmissão. Então eu sei que esse torque AB, ao ser transmitido para o eixo CD, ele vai transmitir e vai ter uma intensidade de 235,619. E no eixo EF de 706,858. Mas os outros dois eixos suportam essas forças, esses momentos? Nós vamos calcular agora, então. Nós vamos fazer esse mesmo cálculo para os outros dois eixos. Observe que, ao calcular para o eixo CD, o maior torque admissível é o torque de 184,078, com as mesmas informações, 60 megapascal de tensão admissível e o diâmetro de 25 milímetros, ok? De 25 milímetros. Aqui o diâmetro de 20, no eixo CD de 25 milímetros. Observe então que o torque que eu achei ao transmitir o torque AB aqui, que nós achamos inicialmente, eu teria um torque de 235,
mas o máximo que ele suporta é 184. Então essa hipótese não é aceita. Por quê? Esse torque é o máximo pela tensão de cisalhamento que ele suporta. Pela transmissão desse torque de 94, eu estaria transmitindo 235. Então essa hipótese do eixo AB, a partir da tensão de cisalhamento do diâmetro AB, essa tensão não é aceita. Ele romperia o eixo, ele ultrapassaria a tensão de cisalhamento do eixo CD. Então essa possibilidade aqui já é excluída. Só que essa informação aqui é importante, porque o máximo torque que eu posso aplicar no eixo AB é de 94. Então eu vou verificar a transmissão desse torque aqui de 184 para os outros dois eixos, o quanto que resultaria. Observe que o eixo AB vai receber um torque de 73,631 Nm, enquanto o eixo EF de 552,234. Observa que esse torque já está menor do que esse aqui. Então, essa hipótese, por enquanto, é aceita. Eu vou ter que calcular a tensão, o torque admissível no eixo EF para saber se essa hipótese é aceita ou não. Passando para o eixo EF agora. Tensão de cisalhamento de 60 megapascal, diâmetro de 40 milímetros. O torque admissível no eixo EF de 735. Opa, o torque que eu achei em CD é menor. Essa possibilidade é aceita. Porém, será que é o maior torque que eu posso aplicar? Será que eu não posso aumentar esse torque aqui? Será que ao transmitir esse torque aqui, eu não vou chegar perto desse valor e vou ter um torque maior do que esse aqui? Vou ter que verificar se esse torque, ao ser transmitido, não fica maior do que esse 73 lá no eixo AB. Então, para isso, ao transmitir ele, observa que eu cheguei a um torque de 100. Opa, é maior do que o 73, porém também é maior do que o 94. Então, não é aceito, porque esse torque provocaria uma tensão superior aos 60 megapascal. A tensão em EF de CD aqui, de CD de 251, também superior à admissível. Então, qual a hipótese que verifica-se que é verdadeira? A hipótese 2 aqui, ó, a partir da tensão de cisalhamento e do diâmetro no eixo 2, no eixo CD. Ao transmitir, observa que os dois torques, posterior e anterior, o anterior, o AB, e o posterior, o EF, ficam abaixo da tensão admissível. Então, o maior torque que eu posso aplicar em A é o torque de 73,631 Nm. Esse é o problema. Essa era o pedido do problema. Então, o maior torque que eu posso aplicar no eixo de entrada aí, no ponto de entrada desse trem de engrenagem, é de 73,631. Tudo bem? Qualquer dúvida?
apresente-se lá coloque lá no nosso fórum de discussão, que eu tentarei aí esclarecer no mais rápido que eu conseguir aí, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.